Imagina, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, Thales. Obrigado à equipe do grupo de estudos. Obrigado aos professores da equipe pelo convite. Hoje de estar aqui novamente conversando com vocês. É um prazer, como eu sempre falo. Gosto bastante dessa troca que a gente pode ter. E como a gente estava conversando antes, é importante essa troca agora, né, nesse momento tão peculiar que a gente está vivendo dessa pandemia. E, como você bem falou, né, bom, quem não me conhece, quem não me viu na outra palestra, prazer, né, sou André Medeiros, veterinário, né, e atualmente eu estou na FIPERJ, né, atuo na FIPERJ, né, sou extensionista na casa. A FIPERJ é a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão estadual do Rio, que a missão desse órgão é o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do pescado. Então, a gente atua diretamente nos mais variados pontos, né, dessa cadeia tão importante. E eu já nessa área, já estou há um tempinho na área de pescado, né, desde a minha graduação. Então, no mestrado, eu tive contato com o tema da palestra aqui hoje, e aí vim trazer, foi lá que eu me apaixonei por esses animais, e aí eu vim trazer um pouquinho dessa experiência que eu tive, né, para conhecimento de vocês. Então, hoje a gente vai abordar um pouco sobre o aproveitamento dos peixes elasmobranquis para o consumo humano. Tá? E aí a primeira coisa que eu tenho sempre é a pontuar, quem são esses peixes elasmobranquios que a gente trata? Então, para o pessoal que lembra lá do terceiro, segundo ano, da época do colégio, né, existem dois tipos de peixe, né, dois grandes grupos de peixe, né, os peixes osteícticos, que são os maiores, né, o maior do grupo, dos grupos, né, que são os peixes ósseos. E, em contrário deles, existem os peixes condrícticos, né, que são conhecidos comumente como peixes cartilaginosos. Então, esse próprio título do peixe, do grupo do peixe, já nos traz a grande diferença entre os dois grupos. O peixe cartilaginoso, né, diferente do peixe ósseo, ele vai ter um esqueleto com base cartilaginosa. Tá? Onde é que está na taxonomia esses animais? Onde é que eles estão? Então, a classe dos condríctes, né, existem duas classes, como a gente apontou, a dos condríctes e as dos osteíctes. Né? Numa escala de evolução, a gente vai ter os condríctes aparecendo antes dos osteíctes. Então, a gente pode dizer, de modo geral, que essa classe é uma classe composta por animais mais rústicos, mais primitivos. Né? Dentro dessa classe, a gente vai ter duas subclasses de importância, né? A que está grifada em vermelho, vocês estão vendo aí, que é a elasmobranque, onde tem os elasmobrânquios, né? Compostos, então, dos tubarões e das raias. Existe essa outra subclasse, Holocefale, onde vocês podem encontrar as quimeras. As quimeras são esses animais aqui dessa terceira foto, né? São animais que estão dentro do grupo, são condríctes, né, mas a gente vai até abordar rapidinho delas, né, que elas não têm essa importância comercial, por isso que elas não vão ser abordadas na palestra. A maioria desses animais, né, são de água salgada, claro, existem aqueles, né, que são exceções, mas a grande maioria vão ser encontrados em águas salgadas. Tá? As quimeras, como a gente pontuou, né, elas até existe uma comercialização desses animais na Ásia e no Canadá, por exemplo, segundo relatos da própria FAO, tá? Mas no Brasil, apesar da gente ter uma boa distribuição deles, né, de diferentes espécies na nossa costa, tá? Não há relato da comercialização desses animais. Então, a gente não vai trazer essa importância, a importância desse animal para a nossa conversa de hoje. A gente vai focar mesmo, né, nos elasmobranquios, que são, então, os tubarões e as raias. Tá? Quando a gente pensa, e aí eu sempre gosto de, antes de entrar no animal e no que esse animal pode trazer para o ser humano, tá, eu gosto de apresentar um pouco essas diferenças que existem entre as duas classes. Né? Como a gente já falou, os cartilaginosos vão ter essa anatomia mais primitiva, por estarem, né, então, numa escala evolutiva inferior aos peixes ósseos, né? Apareceram antes dos peixes ósseos. Né? A principal diferença dentre as duas classes é o esqueleto, né? Então, esqueleto cartilaginoso e tecido conjuntivo, né, que compõe o peixe cartilaginoso, o esqueleto do peixe cartilaginoso, e isso traz para ele um fato muito interessante, que é uma menor densidade que esse animal vai ter na água. Né? A gente está pensando em animais grandes, pesados, então essa
menor densidade que o esqueleto traz é interessante para esse animal, tá? Só para conhecimento, tá? Esses animais, eles possuem o que a gente chama de tésseras, né? Que são estruturas de sais de cálcio, né? Que lembram um osso, tá? Então, existem estruturas ósseas, como se fossem estruturas ósseas, né? Em regiões, né, de maior cuidado no animal, como a mandíbula, as vértebras e as fendas branquiais, ali nessas regiões. Né? A gente tem algumas diferenças em relação às escamas desses animais, a boca desse animal, né? A nadadeira caudal dele é diferenciada quando a gente compara ao peixe ósseo, né? Mas aí eu gosto sempre de apontar, né, como diferença também esses itens aqui, né? Esse animal, ele não tem um órgão, né, de grande importância encontrado nos peixes ósseos, que é o que a gente chama de bexiga natatória. Essa bexiga natatória, ela é um órgão de grande importância porque ela ajuda o peixe ósseo na flutuabilidade dele na coluna d'água. Então, é a partir desse órgão que o peixe consegue subir na coluna ou descer na coluna d'água, tá? O tubarão e as raias, eles não têm esse órgão. Tá? E o que a natureza colocou no lugar, né, para compensar, né, a falta desse órgão e ajudar o animal nessa flutuabilidade dele na coluna d'água? Então, esses animais, eles são animais que possuem um fígado, tá, bem grande, bem maior, né, do que proporcionalmente deveria ser, e esse fígado repleto de óleos e gordura. Então, dessa forma, esse animal consegue fazer essa flutuabilidade acontecer na água, né, mesmo na ausência da bexiga natatória. Tá? E aí, por conta desse fígado maior, a gente pode dizer que o intestino, a gente está falando de um animal topo de cadeia alimentar, né, de teias alimentares no mar, né? Então, a gente pode entender que, por conta desse fígado ser maior, né, ter maior alongamento, o intestino do animal, tá, acabou ficando o quê? Menor do que deveria para ter a adequada absorção de nutrientes. Então, o que a natureza também trouxe para esses animais? Ela trouxe o que a gente chama de um órgão, né, interno, né, que é a válvula espiral. Quer dizer, o trato intestinal desse animal, ele é todo espiralado por dentro para exatamente aumentar a superfície de contato, né, para a absorção correta dos nutrientes. Tá? Esses animais também têm um outro fator interessante, que é o que a gente chama de um sexto sentido desses animais, né, através das ampolas de Lorenzini, que são órgãos sensoriais localizados principalmente no focinho do animal e ao longo da linha lateral dele, né? E essas ampolas, elas são bem interessantes, porque o animal, a partir delas, ele consegue entender qualquer alteração no campo eletromagnético da água. Então, por exemplo, se um peixe como o linguado, que é um peixe, né, bentônico, que muitas vezes ele fica enterrado na areia como esconderijo, né, para se esconder, né, apesar dele estar ali embaixo escondido, o coração dele está batendo. Com esse batimento do coração, o que você vai ter? Você vai ter uma alteração no entorno do animal, ali mesmo escondido, no campo eletromagnético. Quem é que consegue sentir isso através das ampolas de Lorenzini? Os elasmobrancos, né, os cartilaginosos. Né? E através também dessas ampolas de Lorenzini, algumas espécies, né, nem todas, mas algumas, já tem estudos em cima disso, né, a gente consegue fazer o que a gente chama de imobilidade tônica nos animais. Tá? Você, ao passar principalmente a mão no focinho dos animais, existem outras técnicas, mas de um modo geral, você desestabiliza o campo eletromagnético dele. Então, o animal ele entra como se fosse em êxtase, né? Ele fica ali por um tempo, né, parado. E você consegue, muitas vezes, isso é muito, muito importante, por exemplo, num aquário, né, onde você precisa fazer a manipulação desse animal, eventualmente. Outras diferenças importantes que eu gosto de trazer, inclusive para a nossa palestra aqui hoje, né? É interessante também que vocês conheçam essa questão da fecundação ser interna nesses animais, tá? Principalmente os tubarões a grande maioria são ovovivíparos, e as raias, principalmente, né, são ovíparas ou vivíparas, tá? Então, uma coisa interessante que muita gente se pergunta, tubarão bota ovo? Bota, claro, não é aquele ovo com aquela estrutura que a gente conhece quando a gente pensa no ovo da galinha,
né? Um ovo gelatinoso, bem diferenciado, né? A gente chama, inclusive, alguns desses ovos, né, desses exemplares de bolsa de sereia. Então, tubarão, eles põem ovos, né? Algumas espécies, a grande maioria, né, de tubarões coloca ovos, né? E os machos, macho e fêmea, você vai ter uma diferença anatômica, tá? O macho vai apresentar o clasper, tá? O que é o clasper? O clasper é um órgão que vai conduzir as bolas de espermatozoide para o interior da fêmea. Tá? O clasper é esse órgão bifurcado, então, na verdade, você tem duas estruturas ali, eu vou mostrar a foto já, e o interessante, né, é que geralmente essas estruturas, uma é funcional e a outra fica como afuncional, mas no caso de uma necessidade, por exemplo, numa briga, o funcional foi arrancado, né, ou foi danificado por alguma questão, né, o que era afuncional se torna funcional. Isso é muito importante quando a gente pensa na reprodução desses animais. Esses animais têm reproduções muito lentas, né, espaçadas. Então, ao pensar que esse animal tem essa forma de, se caso perder o membro funcional, o outro que era funcional torna-se, né? Então, isso é interessante para a questão de reprodução desses animais, tá? Outro ponto interessante dos tubarões, né, e raias, é que eles não possuem o opérculo, né, que é uma estrutura que fecha a cavidade branquial dos peixes ósseos. Então, eles não têm esse opérculo, tá? E eles vão ter, geralmente, de 5 a 7 pares, mais comumente 5, exceções, né, que vão ter 6 ou 7 pares de fendas branquiais sem os opérculos. Tá? Um ponto interessante a saber do tubarão é que esses animais, diferentemente das raias, né, eles não vão apresentar, né, o que a gente chama de algum sistema de bombeamento de água para o seu interior. Então, quando eles têm a necessidade da respiração, obviamente, né, a respiração é feita pelas fendas branquiais, e é por isso que esse animal, a grande maioria das espécies, né, se mantém com a boca semi-aberta, né, e sempre em natação. Porque nessa sempre natação, a água continua entrando pela boca do animal e passando pelas fendas branquiais, já que ele não pode parar, já que ele não tem essa estrutura de bombeamento de água. As raias não. As raias têm o que a gente chama de espiráculo funcional, tá? Que é uma estrutura muscular que vai permitir o bombeamento da água para o interior da cavidade do animal para que seja feito, então, a respiração, né? Então, é por isso que as raias conseguem planar na água, parar na água, e os tubarões não. Então, eu vou mostrar algumas fotos dessas principais diferenças, tá? Então, aqui observando, né, a anatomia do animal, vocês podem ver a boca ventralizada, né? As fendas branquiais, aqui 5 fendas branquiais, sem os opérculos, como a gente apontou. Vocês podem ver aqui também o fígado, ó, que é um fígado bem extenso, bem alongado, e por conta disso ele acaba, digamos, entrando no local que deveria ser do intestino, né? Vamos falar assim. Então, o que aconteceu na natureza? Esse intestino ele possui internamente a válvula espiral, como vocês veem aqui, que aumenta, então, a superfície de contato com os nutrientes, tá? Aqui vocês estão vendo a foto de uma imobilidade tônica, né, sendo feita. Aqui alguns exemplos desses ovos do animal, né? Esse aqui é a tal da bolsa da sereia, que a gente chama. Aqui as ampolas de Lorenzini apontadas nesses animais, e aqui a membrana nictitante, que é uma membrana que os carcariniformes possuem na hora do ataque, né, principalmente para preservação do olho. Eles fecham, essa membrana nictitante, ela se fecha para gerar essa proteção maior para o olho. Aqui a estrutura do macho, que eu falei para vocês, né, o clasper, vocês podem ver que são duas, uma delas funcional e a outra afuncional. Tá? E aqui, ó, vocês veem como é que funciona mais ou menos a respiração do animal, tá? A água vai entrando pela boca, né, e vai passando pelas fendas branquiais, onde nas fendas ocorre, então, a troca gasosa, né? O animal, alguns animais até possuem um espiráculo, tá? Mas esse espiráculo, nos tubarões, ele não tem essa função de bombeamento interno da água, tá? Isso só acontece nas raias. Um outro dado interessante da anatomia desses animais, né, é em relação aos dentes, tá? É como se o animal tivesse uma escada rolante de dente, tá?
tá? Então, esses dentes... E aí, obviamente, estou falando desses animais, né, que usam muito essa mordida, né, para capturar a presa, né, eventualmente em brigas na água. Então, por conta disso, né, esses dentes, à medida que vão caindo, logo um novo está vindo na sequência. Então, os animais nunca ficam sem dente, tá? Que é uma outra estrutura bem interessante. Né? Aqui mostrando, né, numa aproximação intensa, como é que são as escamas desses animais, são escamas diferenciadas, né, ao comparar com os peixes ósseos, e o que é interessante é que elas têm essas pontas, né, essa parte que fica externa, ela é toda pontiaguda, então se você passa a mão num tubarão da cabeça dele para a nadadeira caudal, em direção à região da nadadeira caudal, tá, é lisinho. Se você faz o contrário, você levanta essas escamas, que visualmente vocês estão vendo aí, né? Como é que elas são, e aí aquela pele do animal torna-se uma lixa, né? Uma outra questão interessante desses animais. Tá? Isso também gera proteção para o animal, né? Que é muito importante. Para as raias, só para a gente ver rapidinho aí algumas fotos, né? Vocês conseguem ver o animal aqui, e aqui, ó, logo após o olho do animal, a gente vê o espiráculo, que é esse sistema de bombeamento que permite a entrada, né? A água ser jogada para o interior da cavidade ali e realização das trocas gasosas. Alguns exemplos de ovos desses animais, né? Aqui com certeza, assim, com facilidade, vocês conseguem ver a diferença entre macho e fêmea, né, pela presença do clasper bem aqui visível, tá? E só para a gente finalizar essa parte da anatomia, né, algumas espécies de raia possuem como proteção também na base da nadadeira caudal, né, um tipo de ferrão, né, que é como está apresentado aí na figura, tá? Como é que se faz captura desses animais? Tá? Então, uma das principais formas de capturar os grandes migratórios, tubarões principalmente, né, é o espinhel de fundo, que é essa estrutura, essa arte de pesca que vocês estão vendo mais ou menos aí. Tá? Eu peguei essas informações desse distanciamento para um tipo de tubarão específico em um trabalho. Né? Então, para esse animal, né, eram utilizadas essas linhas, né, essas linhas secundárias, né, com o uso de um peso, né, um bloco de concreto, uma âncora, para fixar, né, essa estrutura, essa arte de pesca lá embaixo. Né, e aqui tem uma linha, a linha principal, né, que vai conter, então, os diferentes anzóis com as iscas para captura dos elasmobrânquios. Tá? Aqui uma outra forma de capturar os animais, que é a mesma estrutura do anterior, só que de superfície, é muito usado para captura de atuns e outros animais, né, semelhantes, espadartes, mas pega muitas vezes também os tubarões, como vocês podem ver na figura. Aí existem outras formas também importantes para a captura dos animais, né? A pesca de arrasto de fundo, como vocês veem aqui nessa figura, é uma forma importante para a captura principalmente das raias, né? Que é uma arte de pesca onde tudo que está no fundo, né, vem junto da rede, né? E existem outras formas, né? Outras artes que podem ser aplicadas, né? A pesca com rede de amalhar, a pesca artesanal, a pesca esportiva, né? E também, que é muito importante a gente citar e que muitas vezes acontece com esses animais, é a pesca acidental dos animais, né? Quando você não tem a intenção de capturar o tubarão, mas ele vem na rede. E muitas vezes, aqui, eu estou com a presença de uma amiga querida, Luciana, que está aqui com a gente, que fala muito disso da pesca fantasma, que é quando, né, é deixado, por exemplo, uma rede de pesca, né, no mar, sem uso. Quer dizer, o pescador não está nem mais usando essa rede para a captura de animais, mas ao invés de recolher a rede, o que ele fez? Ele deixou a rede lá no local. Então, essa rede continua, querendo ou não, né, promovendo a captura de alguns animais, entre eles, né, os elasmobrânquios, né, e os tubarões e as raias de modo geral. Tá? E aí, gente, o que vocês têm que entender, né, da captura desse animal? Após a captura de elasmobrânquios, é importantíssima essa etapa da sangria imediata dos animais. Por quê? Vou explicar para vocês. Tá? Esses animais, para eles conseguirem ter um equilíbrio osmótico do seu corpo junto ao habitat deles, né, a água do mar, eles vão possuir uma grande quantidade no sangue, né, de algumas substâncias, principalmente entre elas a ureia, tá? O óxido de trimetilamina também está presente, né, mas a ureia é a substância em maior quantidade.
Quando o animal está vivo, tranquilo, tá? Essa ureia, ela é regulada no corpo do animal ou por excreção através dos rins, tá? Ou existe uma glândula em algumas espécies, né, próxima ao ânus do animal, né, internamente à cloaca, que também faz a regulamentação dessa quantidade de ureia durante a vida. Agora, quando esse animal é capturado, quer dizer, quando ele é abatido e vai ser destinado, né, para consumo humano, tá? Se você não fizer essa sangria, o que essa sangria vai fazer? Qual é a ideia de fazer a sangria imediata após a captura? É a retirada ao máximo desse sangue, né? Assim, tirando essa quantidade extra que existe ali no sangue, principalmente da ureia. Por que essa sangria é tão importante? Se você não faz a sangria, né, e pela essa quantidade elevada de ureia presente, né, no processo gradual, né, de deterioração do produto, né, que é gradual a todos os tipos de carne, né, principalmente se você não acondicioná-los de modo adequado, né, ocorre então a ação de algumas bactérias que têm a capacidade de quebrar essa ureia em formato de amônia. Então, o que você vai acabar tendo? Essa amônia acaba impregnando a carne do animal e os outros produtos derivados e geram nesses produtos odor e sabor amoniacais que, né, o consumidor não está esperando, não está nessa expectativa desse odor e sabor ruins. Né? Então, o produto perde seu valor comercial. Tá? Então, e isso é, inclusive, um ponto muito importante nessa cadeia de processamento desses animais. É sempre pensar nessa questão da ureia, porque muitas vezes, quando mal feita essa sangria, o produto final tem essa problematização, né, sensorial, como vocês estão observando. Essa questão, essa quantidade de amônia, ela varia de acordo com a idade do animal. Geralmente, animais mais velhos têm mais ureia no seu corpo para gerar o equilíbrio osmótico e também de acordo com espécie, tá? Para conhecimento, né, existe, então, durante o fluxograma desses animais, esse corte imediato dos grandes vasos, essa sangria imediata, mas também no fluxograma vocês vão ter outras técnicas, né, apontadas pela FAO como técnicas de lavagem para retirada dessa quantidade alta de ureia, e eu vou falar disso mais para frente. Tá? Então, outro ponto importante, a gente já entendeu um pouco da anatomia, das diferenças, né? E vimos agora as principais formas de captura. E aí a gente começa a entender o que significa a captura desses animais no mundo. Então, esse documento é um documento de 2013, né, também da FAO, que ela traz um panorama, né, desse mercado mundial de produtos de tubarão. Né? E aí vocês podem ver, né, de 2000 a 2011, né, a lista do ranking dos 20 principais países, né, que capturam os condrites, né, os peixes cartilaginosos. E aí a gente vê em 11º lugar, nessa lista já antiga, né, já não é tão nova, mas é o que tem liberado por último, Brasil em 11º lugar. Tá? Então, a gente já começa a entender que para o mundo, essa captura ela existe, ela é consistente, e no Brasil a gente vai ter também uma força grande em cima da captura desses animais. A gente vai falar disso já já. Tá? E aí não tem desenho mais clássico para mostrar, e aí do que a gente vai falar daqui para frente, né? Que na verdade, né, esse deveria ser o desenho usado pelo Spielberg, né, no filme. Né? Na verdade, não é o tubarão que vai atacar tanto o ser humano, é o ser humano que vai fazer muito mais mal para eles. A gente vai ver isso e vamos abordar aos poucos. Então, um ponto importante que a gente tem em cima dessa captura de elasmobranquios, desses dados estatísticos no mundo, tá? É o seguinte, a FAO, isso aí tá inclusive no penúltimo SOFIA que foi liberado, né? Esse ano agora saiu recentemente o último desses documentos. Para quem não conhece, é um documento muito importante, né? É um relatório de dados estatísticos lançado a cada 2 anos pela FAO, né, que traz, de modo geral, a captura, dados de consumo no mundo do pescado. Né? E aí, obviamente, acabam abordando sempre também os elasmobranquios. E aí, o interessante é que
relato que esse documento de 2018 trouxe é que nos últimos 20 anos a FAO ela vem tentando, né, trazer uma melhor taxonomia, né, dos animais que são capturados, né? Mas o que a gente vê muitas vezes, é muito comum, né, após o animal ser capturado, né, ele é desembarcado como tubarão. Ele não é desembarcado ou raias, né? Eles são desembarcados sem uma identificação de espécie. E isso, para a gente pensar numa gestão efetiva, é muito complicado. A gente acaba ficando de mãos amarradas porque a gente tem dados, né, muito limitados, né? E isso é apontado, inclusive, pela FAO, é feito principalmente pelos principais países asiáticos que participam, né, desse ranking de principais países que capturam esses animais, né? Então, isso é uma problemática bem grande, né, em cima quando a gente fala de captura desses animais no mundo. E aí, a palestra, eu vou acabar levando a palestra mais para os tubarões, né, que é mais a minha área, é mais a área que eu tenho intimidade, né? E aí, primeira coisa, se a gente estivesse aqui aberto, numa palestra física, né, todo mundo podendo conversar, eu iria perguntar para vocês, qual é a diferença, então, gente, vamos falar do tubarão. Tá, tudo bem. Qual é a diferença, então, de tubarão e cação? Tá? E aí a gente vai se deparar com coisas até engraçadas. Existe uma série de regionalismos no Brasil em cima dessa questão dos dois nomes, né, apresentados. Na verdade, tá, qual é a diferença entre tubarão e cação? Nenhuma. Tá? Tubarão, na verdade, é o nome que a gente dá para o animal quando ele está vivo. Tá? Quando ele se torna um alimento ou qualquer outro produto derivado, a gente chama então de cação. Isso é apenas uma questão de nomenclatura comercial. Tá? A gente tem um exemplo muito semelhante, por exemplo, ao porco, quando a gente pensa em porco e suíno. Tá? A gente chama o animal de porco, mas quando a gente pega a embalagem de uma carne desse animal, está escrito carne suína. Por quê? Porque a palavra porco é uma palavra, né, pejorativa. Então, acaba entrando um pouco nessa questão do tubarão e cação, essa dificuldade com o nome. E isso atrapalha muitas vezes que o consumidor entenda o que ele está consumindo. Tá? Tem uma frase que ela é bem usada, né, pelas pessoas que trabalham na área, que é exatamente: cação é o que você come e tubarão é o que come você. Tá? Quando eu faço essa pergunta abertamente numa palestra, né, muitas vezes eu escuto: tubarão é o animal adulto, o animal filhote é o cação, ou algumas espécies são tubarão, outras espécies são cação, ou o animal a partir de um tamanho tem um nome, a partir de um outro tamanho é cação. Na verdade, não, gente. Na verdade, é apenas questão de nomenclatura mesmo comercial. O animal vivo, tubarão. Produto dele, cação. Existe um trabalho de 2015 que é bem interessante, né, onde, entre outras perguntas num questionário, né, perguntaram para os consumidores qual era a diferença entre tubarão e cação. Mais de 70% dos entrevistados não sabiam a diferença. Tá? E o dado que eu acho mais engraçado é que mais de 50% apontaram: eu como cação, mas de jeito nenhum, não como tubarão. Então aí você vê, né, na cadeia um outro problema. Né, um problema grande, que é exatamente o consumidor não saber o que ele está consumindo. Bom, para dizer um pouquinho das principais espécies capturadas, né, aqui no Brasil, de importância, esse está um dado também não tão atual, a gente tem um pouco de dificuldade nesses dados sobre esses animais, tá? Mas, segundo esse dado aí já ultrapassado, né, duas grandes espécies de tubarão capturadas aqui no Brasil, né, desses grandes migradores, é o tubarão azul, esse primeiro, Prionace glauca, e, principalmente no sul e sudeste, o Isurus oxyrhynchus, que é o anequim, tá? Para conhecimento. E aí, então, a gente começa a falar do aproveitamento desses animais, tá? Antes de tudo, gente, eu queria dizer para vocês que, e a gente vai abordar isso um pouco para o final, que essa palestra eu acho ela importante, porque vocês vão entender, e a gente vai começar pelo primeiro produto, a barbatana, que é o principal produto desses animais. E aí vocês vão entender que é necessário, tá, a gente conhecer tudo que esse animal pode nos fornecer como produto,
uma vez que a captura desses animais ela acontece, tá? E associado a isso, a gente também eu vou tentar mostrar para vocês que o que falta muito na cadeia é uma gestão de conservação adequada. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Vamos lá. Então, aí vocês têm listados os diferentes produtos que podem ser derivados desses animais, né? Então, vamos lá para esse primeiro barbatana, que vai ser o mais importante desses produtos. Mas antes, é importante vocês saberem que esses animais, né, de modo geral, os elasmobrânquios, eles vão ter aquele ponto da sangria que é fundamental para o produto final, para ele não ficar com um sabor e um odor amoniacais, tá? Um outro ponto interessante que é comum a qualquer outra carne, né, que é o amolecimento gradual da carne, né, pela deterioração. Então, se a gente não colocar esse produto em condições de conservação adequadas, principalmente o frio, que é muito usado na cadeia do pescado, né, se você não fizer o condicionamento adequado, você acaba favorecendo esse amolecimento, essa deterioração do produto. E um outro ponto que é muito importante, muito discutido desses animais, é o que a gente chama de biomagnificação ou bioacumulação, tá? Então, o que é esse processo da biomagnificação ou bioacumulação, tá? Primeira coisa, lembrar que a gente está tratando aqui de um grupo, né, que tubarões principalmente são, mas as raias também são topos de cadeia, topos de teia alimentar. Isso aí a gente tem de modo geral, tá? E o que tem a ver isso com a biomagnificação? O que é a biomagnificação? É um processo, existem algumas substâncias, como os metais tóxicos, né? Que aí a gente escuta falar mercúrio, chumbo, entre outros, né? Esses metais tóxicos, eles vão ter uma taxa dentro, uma vez que eles entram no corpo, eles têm uma taxa de eliminação menor do que a taxa de acumulação. Então, eles vão ficando acumulados. E, obviamente, isso vai acontecendo principalmente nos animais que estão lá em cima na cadeia alimentar. Vocês conseguem ver mais ou menos isso nessa primeira figura aqui, ó, seguindo a teia alimentar, né? Vocês veem aqui os tubarões como os últimos na história. Então, geralmente, eles são animais que realmente vão ter, né, dentro dos outros ali, uma maior quantidade desses metais tóxicos. Mas, e o que é muito importante, tá, é que isso não acontece só no tubarão. Tá? Isso vai acontecer, de modo geral, nos peixes predadores, nos peixes carnívoros, nos organismos carnívoros que estão presentes ali naquela região. Tá? Então, não somente essa questão da biomagnificação ocorre no tubarão, mas o que é engraçado? A gente vê muitas vezes, né, essa identificação, principalmente do mercúrio, né, em cima desses animais. Eu acho que isso tem até um pouco a ver com uma ideia de uma tentativa de promover uma gestão interessante, né? Também lembrar que esses animais são animais longevos, então isso também facilita o processo da biomagnificação. Então, na internet, a gente com facilidade encontra aí uma série de folders e palestras e trabalhos, né, mostrando o que eu estou relatando para vocês, né? Como eu falei, muitas vezes ligado ao mercúrio, né, que é um metal tóxico de muita importância. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, existem duas legislações interessantes para vocês observarem no Brasil. Tá? Essa RDC aqui está com a data errada, desculpa, é 2013, então é RDC 42 de 2013, do Ministério da Saúde, que ele vai promover, ele vai propor, né, esses limites desses metais, entre outros contaminantes, ele vai propor os limites dos metais tóxicos, tá? No peixe, no pescado de modo geral, e aí entram, então, também os elasmobrânquios, né? Como vocês estão vendo aí, os limites apontados, né, na carne desses animais. Também existe essa outra legislação do MAPA, que também é de interesse, né, para vocês depois adentrarem e conhecerem ela um pouquinho mais. Também é um plano nacional de controle de resíduos proposto pelo MAPA. Tá? Então, depois vocês podem ver essas legislações, e só para pontuar, depois no final eu vou disponibilizar alguns documentos para vocês. Então, nessa lista de documentos, essas duas legislações podem ser encontradas. Tá? Então, vamos lá, gente. Barbatanas. Falando das barbatanas. Tá? É o principal produto do tubarão.
tá? É o produto que mais tem valor agregado. Então, numa pesquisa que eu fiz na época do meu mestrado, que foi até hoje o que eu mais vi a importância econômica de um produto desses. Tá? Esse produto, basicamente, é muito consumido na Ásia, tá? É uma iguaria lá, asiática, né? Se fazem, a partir da barbatana, esse prato que a gente chama de sopa de barbatana, é um dos pratos mais caros do mundo, tá? A gente vai ter aí como os principais importadores desse produto, né? Hong Kong, Singapura, Japão, China, países asiáticos, né? Principalmente, além de grupos étnicos. Então, assim, no Brasil, vou contar uma história. No Brasil, a única vez que eu vi vendendo barbatana num mercado, tá? Já que não é nada do nosso hábito alimentar, esse tipo de produto, a única vez que eu vi foi no bairro da Liberdade, em São Paulo, né? Não sei se vocês conhecem, mas o bairro da Liberdade, ele é um bairro conhecido, né, famoso em São Paulo, né, chamado de bairro japonês, dos japoneses. Então, existe lá um grupo étnico favorável para comprar esse produto. Então, esse produto pode ser encontrado lá. Eu só encontrei uma vez, há muito tempo atrás, aqui no Brasil. Nunca mais vi em nenhum mercado aqui. Tá? Segundo a FAO, e esse é um dado que eu quero que vocês prestem atenção, né, em 2015, ela relatou, né, foi relatado que o consumo mundial de barbatanas, desde 2000, ele caiu. E a gente vai entender que isso é muito bacana, né, quando se pensa na prática do finning, que vai ser abordada já já. E, claro, as barbatanas de raias também são comercializadas, mas com valor comercial menor. Tá? Aqui, então, uma foto que eu encontrei na internet, que ela representa bem o que esse prato significa para a cultura, né, asiática, né? É um prato que realmente é um prato caro, um prato sofisticado, considerado sofisticado. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo nessa figura? Um casamento asiático, onde o prato principal é o quê? A sopa de barbatana. Então, isso também mostra um pouco de poder, do seu poder aquisitivo, né? Perante o produto. O que a barbatana é constituída? Então, pensando de fora da Constituição, de fora para dentro, tá? Externamente, mais externamente, a gente vai encontrar a pele, aquela pele do animal que a gente viu lá atrás, né? Composta pelas escamas, que a gente chama de escamas placoides dermoepidérmicas. Aí, na sequência, vem uma grossa camada de tecido conjuntivo, e embaixo vem o tecido colágeno, que a gente chama de agulhas de tecido colágeno. E, por fim, que é uma outra diferença que a gente vai encontrar entre os peixes ósseos e os cartilaginosos, né? Depois dessas agulhas de colágeno, a gente encontra, então, o tecido muscular. Uma pequena quantidade dele, mas, né, as nadadeiras, as barbatanas desses animais, elas apresentam, né, essa pouca quantidade de tecido muscular, o que é diferente do tecido dos peixes ósseos, que não tem essa musculatura no local. Tá? O corte das barbatanas sempre deve ser em meia-lua, como vocês veem aqui na figura, tá? E esse corte deve ser em meia-lua exatamente porque eles estão sempre querendo fazer o corte evitando... Opa, desculpa, deixa eu voltar. Evitando, então, esse tecido muscular que existe ali, tá? A barbatana, ela sempre é comercializada sem essa carne presente. Então, o corte em meia-lua, ele te garante que você tira mais dessa musculatura. Então, aí no manual já um pouco antigo da FAO mesmo, né, mostrando, né, os métodos para o corte das barbatanas, e aí vocês veem que os dois primeiros são considerados errados, e o terceiro, que é o meia-lua, né, o corte em meia-lua, que é o recomendado. Bom, quem é que faz principalmente a captura desses animais com esse intuito das barbatanas? Isso legalmente falando, tá, gente? A gente vai entender já já sobre isso. Então, legalmente falando, né, os principais produtores de barbatana, né, que vão capturar esses animais com esse intuito, né, a gente pode falar aí Japão, Austrália, México, Espanha, tá? Geralmente são locais que têm melhores infraestruturas, né, dos barcos para pesca, para captura, né, são barcos geralmente grandes, então necessita dessa melhor infraestrutura, tá? Vocês encontram esse produto comercializado de várias maneiras, né? Você pode encontrar as barbatanas frescas, congeladas, resfriadas, salgadas e secas, né? Inclusive é apontado que elas devem ter até 17% de umidade. Também vocês podem encontrar a comercialização apenas das agulhas de colágeno e
né, lá nos países asiáticos, na China, também inventaram as barbatanas artificiais, que elas são feitas, né, de amido, sódio, gelatina, entre outros. Obviamente, são barbatanas, né, artificiais, não é a barbatana original, né, mas ela promove, então, uma inserção de outras classes econômicas, né, para consumir o produto, então, tá? As barbatanas, para você dar um valor, um preço comercial para essas barbatanas, a gente tem aí alguns modos de classificação, eu não vou conseguir adentrar aqui neles, né, mas só para conhecimento. Então, de acordo com o tamanho da barbatana, de acordo com a coloração do animal, de acordo com a espécie do animal e também de acordo com o odor, né, que o produto apresenta e do corte, que deve ser sempre meia-lua, tá? Também um outro dado interessante a saber dessas barbatanas é que essas 4 que estão apontadas aí com as setas vermelhas, né, é o que a gente chama de conjunto, é o conjunto das barbatanas de maior valor comercial que os animais têm, tá? Porque são geralmente as barbatanas maiores que os animais têm e, obviamente, vão ter mais do conteúdo, né, que é utilizado. Só para voltar aqui a uma coisa que eu esqueci, tá? Desculpem, na parte da Constituição, né, que aí a gente pensa assim, o que a gente come dessa barbatana? O que se usa para fazer a sopa? Tá? A gente vai utilizar o que está em vermelho, a grossa camada de tecido conjuntivo e as agulhas de colágeno. Tá? Então, vou voltar lá para frente, vamos continuar. Então, aqui vocês podem ver, então, o que a gente chama de conjunto, né, essa composição dessas 4 barbatanas, a primeira dorsal, as 2 peitorais e a parte caudal da nadadeira caudal, né, vão possuir maior quantidade de tecido conjuntivo e agulhas, então por isso vão ter um maior valor comercial, tá? No mundo, né, existe sim esse comércio, né, um comércio, tem algumas regiões muito importantes, como a gente já pontuou. Aqui eu trouxe para vocês um dos grandes mercados de barbatanas do mundo, que é Hong Kong, tá? E lá vocês encontram ela sendo comercializada de tudo que é jeito, né, com ou sem pele, cartilagem, né, seca, salgada, defumada, em salmoura, tá? A situação no Brasil. Aqui no Brasil, tá, pelo que eu consegui levantar, pelo que eu descobri, existem atualmente 2 empresas nacionais que são autorizadas para exportação desse produto, tá? E aí a gente tem aqui no Brasil, de modo geral, né, os dados para a gente, né, da nossa captura do animal são sempre similares aos dados de barbatana. Isso aí, mais uma vez, é interessante quando a gente pensa no finning, que vai ser o próximo slide. Mas, gente, de modo geral, isso não faz parte, né, esse alimento não faz parte da nossa dieta. Tá? Não é um alimento voltado para o mercado nacional. Ele geralmente vai para fora quando é capturado. Aí eu falei tanto do finning. O que é o finning? O finning é uma prática muito comum feita nesses animais, tá? Onde o pescador, né, ele retira apenas a barbatana desses animais, que significam aí 5% do corpo do animal, e joga um animal vivo no fundo do mar, como retratado nessa figura aqui desse martelo lindo, né, infelizmente, né, que acabou de ser afogado, né? Esse animal aí, sem a barbatana, ele não vai conseguir a natação, e por conta de não conseguir a natação, a gente viu anteriormente, lá no iniciozinho, quando a gente tratou da anatomia, o animal, ele precisa da locomoção, da natação, para que ocorra a respiração, então esse animal acaba morrendo afogado no mar, tá? No Brasil, essa técnica, né, do finning, ela é uma prática ilegal, tá? Desde essa instrução normativa 14 de 2012, tá? A partir, né, desde 98 se começou a falar nessa ilegalidade do finning aqui no Brasil, mas em 2012 que de fato veio essa legislação para bater esse martelo como uma prática não autorizada. O que acontece? Tá? Como é que hoje em dia o pescador ele pode, né, ter o foco aqui no Brasil, né, de capturar o animal com esse intuito das barbatanas? Pode, tá? Mas ele precisa trazer os corpos dos animais junto, tá? Se bater a fiscalização, o que vai ser pedido é uma comparação do número das barbatanas com o número dos corpos, tá? E se no caso não for, não bater, né, não for compatível esse número, né, os sujeitos, né, os responsáveis estão sujeitos a diferentes penalidades, né? Se vocês jogarem na internet, vocês veem aí, descobrem notícias, né, acerca dessa prática,
né, comuns, né, comum de acontecer não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E assim, não é tão difícil de entender o porquê que o pescador acaba fazendo o finning, né? A gente está falando, quando a gente pensa num tubarão, bota aí um animal grande, pesado, né? A gente vai ver na sequência que a carne desse animal não é tão valorizada, principalmente nos mercados exteriores, né? Então, você pensa assim, para um pescador, ele ir lá no mar com foco, a espécie alvo dele ser as barbatanas, né? Ele vai comercializar a barbatana. Se ele for trazer só a barbatana, tá? Ele vai gastar muito menos do que tendo que trazer o animal inteiro. Porque tendo que trazer o animal inteiro, tá? É um animal muito maior, então ele vai precisar de um barco maior, de mais manipuladores, mais mão de obra, né, para auxiliar ali no processo, mais gelo ele vai ter que levar, né? Ele vai ter que ter um armazenamento maior, né, uma área de armazenamento maior, já que o produto vai ser muito maior do que somente a barbatana, né? A gente também vai ter uma questão do óleo diesel que ele gasta, então, tendo um barco maior, né, mais pesado, ele vai ter que gastar mais com o combustível. Então, tudo isso faz, né, com que ele tenha um gasto maior. Aí ele pensa assim, pô, eu vou gastar muito mais para trazer um produto que muitas vezes não é tão valorizado, que é a carne. Então é muito mais fácil praticar o finning, né? E aí a gente tem no mundo inteiro essa prática sendo condenada por diversos estados, diversas ONGs, tá? Isso é fácil de vocês procurarem. Se vocês quiserem mais informações, depois vocês me contatem que a gente troca essa figurinha, não tem problema, tá? Então vamos entrar agora na carne. Então falamos do principal, que é a barbatana, que são as barbatanas. Deixa eu só beber um golinho de água, gente. Um minuto. Bom, a carne desses animais, né, é uma excelente fonte de proteínas, tá? Tem um ótimo aproveitamento industrial, são animais grandes, então você consegue ter um aproveitamento industrial de carne, né, um rendimento interessante, tá? Vocês encontram ela sendo comercializada, a carne desses animais, resfriada, congelada, fresca, salgada seca, salmourada, defumada, tá? Fresca não, me desculpem, falei fresca, mas falei uma besteira. Resfriada, congelada, salgada seca, salmourada e defumada, né? E muitas vezes a gente encontra nos seguintes cortes, esse primeiro, que é o filé do produto, tá? O charuto, que é esse corte específico que faz muitas vezes nos tubarões, né? E as postas também, né, muitas vezes observadas. A carne da raia também é comercializada, mas se a carne de tubarão, principalmente externamente, tem um preço, um valor comercial inferior, a de raia, então, é super, super desvalorizada. Tá? Mas a carne, de modo geral, ela tem uma qualidade que é muito procurada pelo consumidor. Ela é uma carne branca e que não tem espinha, né? O que muitas vezes faz o consumidor optar por ela, tá? Aqui alguns exemplos, né, observados aí no comércio, isso aí vocês veem com facilidade, né, do cação congelado, tá? E aqui, para vocês terem conhecimento, eu não vou adentrar tanto em detalhes, mas de um fluxograma generalizado da carne desses animais, tá? Peço que vocês prestem atenção aqui, ó, porque até essa terceira etapa, isso aqui é feito a bordo, no mar, no barco, né? E isso aqui, geralmente, feito, né, quando o produto chega numa unidade de beneficiamento, tá? Então, vocês podem observar aí que nesse fluxograma a gente consegue, então, né, diferentes produtos, entre eles o charuto, o filé e a posta, tá? Além disso, o produto também pode estar aqui resfriado, congelado ou ainda ser salgado, tá? E aí notem o que está em vermelho, né? Destacado 2 vezes nesse fluxograma, que é a extração da ureia. Né? Vocês lembram lá no início que eu falei da sangria, que ela é importantíssima, né? A sangria imediata, né? Para a retirada do máximo possível ali de ureia, principalmente, né? Mas a FAO, ela propõe também em outros pontos desse fluxograma essa extração de ureia,
né? O que a FAO relata é que você pode utilizar para extrair mais essa ureia é o uso de água corrente, né? Ou de uma salmoura fraca, com 2,5% de sal, ou ácido acético a 1%. Tá? Inclusive, é apontado que nas principais espécies, né, como, por exemplo, o martelo, que é uma espécie que tem um maior teor de ureia, nessas espécies é interessante você usar, né, a salmoura associada ao ácido acético, que aí você vai conseguir retirar 79% a 90% dessa ureia, e assim o risco do seu produto final ter um gosto, né, um sabor, um odor amoniacais vai ser menor. O preço dessa carne varia muitas vezes de acordo com a espécie do animal, tá? Segundo, né, o mesmo documento que a gente relatou lá da barbatana, né, em 2015, que a FAO traz, né, os principais importadores desse produto. Espanha, Tailândia, nosso vizinho aqui, Uruguai, tem uma grande importância dentro desse fluxo de cadeia, né, e países asiáticos, obviamente. E os principais importadores, e aí a gente vai ter um destaque extraordinário para o Brasil, né, a Itália e o Brasil. O Brasil, hoje em dia, né, está alocado no ranking de consumidores de carne, né, como primeiro, importadores de carne, como primeiro no ranking. Então, isso demonstra como esse produto tem importância para nós brasileiros. Ao mesmo tempo que a barbatana aqui não tem essa importância comercial, né, para o nosso mercado nacional, a carne desses animais tem muita importância para a gente. Tá? Aqui, só para puxar um pouquinho da sardinha para mim, né? Aí vocês estão vendo a capa da minha dissertação de mestrado, né? Onde eu trabalhei com o anequim, com a carne do anequim, avaliando, fazendo alguma série de análises microbiológicas, sensoriais nesse produto. Tá? E o que eu posso trazer para vocês é que o produto foi muito bem aceito pelos consumidores, né? O que demonstra a sua importância no nosso mercado, como a gente estava pontuando, né? Esse aí é um estudo de 2010, né, da Infopesca, né, bem interessante aqui, sobre o consumo de pescado na Grande Rio, e eles relatam que o pescado importado em 2009, esse dado antigo, né? Mas o pescado importado mais vendido nos supermercados do Rio de Janeiro em 2009, o quinto, quem foi? Filé do cação. Tá? Então, ele tem uma grande significância para nós brasileiros. A gente tem com facilidade, né, a comercialização e o uso dessas carnes para a nossa alimentação. E aí, batendo com aquele dado da barbatana, né, e que traz um pensamento interessante, é que, ao mesmo tempo que o consumo mundial da barbatana, né, de 2000 a 2011, né, que foi o dado do estudo, que foi o tempo de estudo, né, as barbatanas caíram, né, o consumo caiu de barbatanas, ao mesmo tempo o consumo de carne aumentou. Então, a gente, nesse interim, né, tentando ver um panorama aí do que foi apontado pela FAO, a gente pode crer que o número do finning está diminuindo, né, e está sendo realmente aproveitado o animal como um todo, né? Aqui vendo essa questão da importância, né, do Brasil, o Brasil aí em primeiro lugar na importação e o Uruguai como um dos principais exportadores, tá? Agora, como a gente falou também, o preço ele é variado, né? De modo geral, essa carne, principalmente por essa questão do odor e do sabor, muitas vezes lá no mercado internacional, principalmente, é um produto que tem um valor bem baixo, né, principalmente se a gente comparar com a barbatana. Então, volta para aquela discussão do finning, né? Então, aqui depois vocês podem dar uma olhadinha. E aí, na comercialização desses produtos, né, da carne do cação, a gente tem aí algumas fraudes comuns de serem encontradas, né, por ser uma carne não tão valorizada comercialmente, tá? Eventualmente, você usa a carne do cação para fraudar, né, utilizar o filé do cação, né, como se fosse filé de outros peixes, principalmente da garopa e do peixe-espada. Tem um estudo de 2014, né, onde eles avaliaram em mercados de peixe diferenciados esses filés de cação encontrados, e muitos deles, 62%, estavam fraudados, né, não eram filé nem de garopa, nem do peixe-espada, na verdade era filé de cação, tá? Esse ponto interessante a ser dito.
aqui. Além disso, tá, a gente vai ver uma outra fraude comum, né, é fraude entre as espécies de tubarão. Então, pergunto para vocês, aí eu estou apresentando, né, 3 exemplares variados, né, da comercialização desse animal, né, dessa carne. E todos, na banquinha, lá na hora da venda, estavam todos descritos como se fosse uma mesma espécie. Aí vocês olham, né, mesmo visualmente, mesmo sem muita prática, a gente bate o olho nas 3 carnes e fala, peraí, elas não são iguais. Só que na hora da comercialização, estavam sendo comercializadas como se fosse da mesma espécie. Tá? Então, isso é algo também muito comum de ser observado. Tá? Em relação à carne da raia, especificamente, tá? Se você faz um tratamento nela e desfia ela, você consegue, muitas vezes, utilizar a carne da raia como se fosse carne de siri. Então, aquele bolinho, casquinha de siri, eventualmente, baratinho, que está num preço bem acessível, muitas vezes não é carne de siri ali, tá? Pode ser que você esteja consumindo a carne de raia no lugar dessa carne do siri. Outra fraude também que a gente observa é o que vocês estão vendo aí, ó. Olha que coisa doida. Exatamente, cação e raia. É uma fraude entre os 2 animais. Então, por exemplo, filé de cação e viola fresco, né? Quando a gente pensa, né, na viola, quem é a viola? A viola é esse animal que está aí, ó. Esse é, né, o que a gente chama de viola. Aí a gente pensa assim, isso aí é um tubarão ou uma raia, tá? Dica para identificação de um e de outro. Olhar para as fendas branquiais dos animais. Tá? Eu vou passar a foto, depois eu volto. Tá? Fendas branquiais dos tubarões, elas são laterais. Fendas branquiais das raias, elas são ventrais. Então, o caso desse animal aqui, ó, quem é esse animal aqui? Se vocês observarem, onde é que estão as fendas branquiais? Olhem aqui, ó. Estão ventrais. Então, isso aqui, na verdade, a gente não pode chamar de cação, como é chamado, tubarão viola, né? Isso aqui é raia viola. Aí você vê aqui, ó, o que está sendo vendido nessa foto? Cação viola. E isso é, querendo ou não, uma forma de enganar, né? Enganação ao consumidor. Então, continuando, né, no aproveitamento desses animais para o consumo humano, então falamos da barbatana, falamos da carne. Vou falar agora um pouquinho da pele. A pele desses animais, ela também pode ser utilizada após um coreamento, né? O coreamento feito da mesma forma que quando se feito com curtume, feito da mesma forma que você faz com outras peles, tá? No fluxograma, após a retirada das barbatanas, se retira, então, a pele do animal e aí você pode transformar, né, digamos assim, né, e usá-la como couro. Né? Em alguns países até se usa a pele como alimentação, mas isso aí é algo muito pequeno. Tá? E muitas vezes você aplica esse couro desse animal em artigos de luxo, como apresentados aí nas figuras. Tá? Atualmente, você não vê tanto, né, algum produto especificamente de couro, vou chamar assim, de tubarão. Tá? Geralmente você tem aí mais um curtume misturado, então você tem uma mistura de peles. Né? O principal exportador desse tipo de produto é o México, e os principais importadores estão, dentre outros, né, Estados Unidos, Venezuela, Alemanha, Reino Unido e Japão. Tá? Essa pele ela é classificada geralmente de acordo com a espécie de animal, tá? Mas ela também perde valor comercial, né, pela presença de defeitos, né, que podem ser, entre outros, manchas de deterioração, principalmente porque no coreamento você faz ali, você propõe uma salga na pele, né? Então, se a salga for feita de forma errada, você pode ter a pele queimada, né, as manchas de deterioração, né, algum corte mal feito, né, pode promover seções afinadas, o que desvaloriza o produto, né? As cicatrizes que os animais adquirem no decorrer da vida, por disputa, né? E dobras, né? Também que é interessante, quando a gente retira a pele do animal, a gente faz como se fosse um charuto da pele, né? A gente mantém para evitar exatamente a dobra da pele, já que aquilo ali vai ser usado para algum artigo, uma bolsa, alguma dessas estruturas, desses objetos, e não vai poder ter uma dobra, né? O que desvaloriza também.
tá? Hoje em dia já se criou a pele sintética, tá? Bem interessante, que é usada em alguns lugares, né? Como já hoje em dia como traje de natação, tá? Tem uma foto aqui na sequência que vai mostrar um exemplo disso. Inclusive tem uma história interessante desse uso, né? Teve algum evento, eu acho que foi as Olimpíadas de 2012, né? Que foi proibido o uso desses trajes de natação, né, pelos atletas, né, da natação, porque enquanto, né, se a gente pensar, algumas equipes, né, com essa pele, possuindo essa pele, né, e outros, esse vestuário, né, da pele sintética, e outras equipes de natação sem, né, essa pele, isso daria um favorecimento, né, para alguns deles. Então, foi proibido o uso desses trajes, né? Também tem sido feitos estudos com essa pele sintética para diminuição de atrito, né, no ar em carros e aviões. E também alguns estudos têm sido feitos em cima da pele, né, para utilizá-las, né, em hospitais, e também como algum tipo de utensílio para telas touchscreen de celular, já que após o tratamento, essa pele se torna impenetrável a bactérias. Aqui um exemplo, então, que eu peguei na internet, né, para vocês conhecerem um traje, né, sintético, de pele sintética de tubarão, tá? Uma outra forma de aproveitamento, então, só para a gente parar rapidinho. Então, até agora a gente já viu aí de importância barbatana, carne e pele. Agora vamos para o fígado, tá? A gente já entendeu no início da palestra, né, que é um órgão, nesses animais, é um órgão grande, né, um órgão saturado com óleo, que promove, então, a flutuabilidade dos animais, né, na coluna d'água, uma vez que eles não têm a bexiga natatória, que é o órgão responsável por isso nos peixes ósseos, tá? Então, esses fígados são fígados, como a gente falou, são fígados grandes e saturados com óleo, né? E o que a indústria vai fazer? Ela vai utilizar dos dois, né? Bom, regrinha básica, tubarões de profundidade, como, por exemplo, tubarão lixa, eles, por viverem, né, em maiores profundidades, eles vão ter geralmente um fígado maior, né? Então, isso acaba variando muito com as espécies, tá? Outra regrinha também é, quanto maior o tubarão, a gente espera um maior fígado, tá? E tem relatos aí na literatura, né, de animais encontrados, né, que tinham um peso do seu fígado equivalente a 1/5 do peso total do animal, para vocês terem noção do tamanho desse órgão, né? São muitos os usos desse produto, né? Você pode utilizar tanto o fígado como o óleo extraído dele, né? E daí a gente vai ter como uso na forma de lubrificante para a indústria de curtumes e têxtil, uso em diferentes cosméticos, tá? A gente tem aí com facilidade, uso em produtos de saúde e alimentos, aqui tem 2 exemplos, né? Em qualquer loja de natural, de produtos naturais, a gente consegue encontrar, né? As vitaminas que são encontradas também são extraídas, né? Também você pode usar como revestimento de casco de barco de madeira, combustível de lâmpada de rua. Na aquicultura, né, você pode triturar esse produto e utilizar como alimentação para camarão. E aí o que eu estava falando anteriormente, esse fígado grande, saturado com óleo, ele vai ter uma grande quantidade de vitaminas lipossolúveis, né, A, D, E e K. E na época da Segunda Guerra Mundial, ali, né, nos anos 50, o mundo em guerra, né, falta de alimentos, acontecendo uma série de coisas, né, com o mundo em guerra, né, e aí o que se descobriu? Que poderíamos, né, todo mundo conhece o produto, né, que poderia fazer, então, a extração dessas vitaminas existentes aí no fígado desses animais, né, principalmente a A e a D, né, e a utilização dela, né, a vitamina D como um todo, né, nos anos de 1947, uma curiosidade, vitamina D para uso humano era adquirida desses animais, tá? E a partir dessas vitaminas extraídas, né, inicialmente se usava no hipoglós. O hipoglós é um produto que todo mundo conhece, né, e que todo mundo usa e sente o quê? Fala sempre a mesma coisa, nossa, que cheiro de peixe, né? Por que isso? Porque hoje em dia ele é feito de óleo de fígado de bacalhau, né?
que tem uma estrutura aí de um fígado também saturado com óleos. Mas, inicialmente, o hipoglós era feito com o óleo, as vitaminas, né, encontradas aí no fígado de tubarões, tá? Interessante, uma curiosidade. A cartilagem do animal, gente, também pode ser utilizada, né? A estrutura da cartilagem dele, do esqueleto dele, né? É a cartilagem, segundo alguns autores, a cartilagem mais rica em condroitina, então é uma excelente fonte de condroitina, né? Que pode ser usada, entre outros, né? Como suplementação alimentar, suplementação de saúde, né? Então existem diversos estudos usando a cartilagem, né, desses animais, né, para diferentes questões de saúde, problemas de saúde humana, né, e aí eu vou só relatar o câncer, que é um item interessante para a gente falar, né, um ponto interessante, porque alguns estudiosos, né, que trabalham muito com a cartilagem desses animais, né, descobriram que a cartilagem dos tubarões, ela, num problema, quando a gente tem a formação de um câncer, né? O que você vai ter ali? Você vai ter a multiplicação de uma forma não comum de células, né? E para que essa multiplicação dessas células aconteça, tá? É necessário um aporte sanguíneo, né, criado, modulado para atender essas células que vão estar ali se dividindo de forma não compatível com o normal. E assim se dá o câncer, né? O que a cartilagem, que a gente já sabe hoje em dia, que a cartilagem desses animais, ela consegue, né? Ela tem algumas estruturas, algumas substâncias que impedem, né, a formação desse aporte de sangue para a região da tumoração. Então, né, existem uma série de estudos, eu tenho até um livro sobre isso, que se chama Tubarões Não Têm Câncer, né, que relata exatamente, né, uma série de estudos feitos com exemplares diferentes de animais, né, colocando eles em piscinas, né, em tanques com água, né, cheia de substância cancerígena, e o animal acaba não formando câncer por conta, né, dessa cartilagem. E isso vem, claro, sendo utilizado, sendo estudado até para uso humano, né? A cartilagem também pode ser triturada e feita, usada na farinha de peixe, tá? Quem tem uma forte produção no mundo, estão aí listados alguns países, né, com destaque. Além disso, gente, a gente vai ter outras possibilidades de aproveitamento desse animal, tá? Então, por exemplo, há alguns relatos em literatura do uso de córnea, ovário, cérebro, estômago, tudo com fim farmacêutico, tá? A carranca do animal, né, a estrutura ali da mandíbula dele, assim como o esqueleto dele como um todo, né, pode ser usado como adorno, né, num restaurante, num museu, de uma forma de atrair o consumidor. Os dentes dos animais, né, como vocês estão vendo aí na foto, e eu sou o rei dos dentes, eu tenho vários artefatos aqui de dente de tubarão, de diferentes espécies, né, esses dentes podem ser usados aí, né, em diferentes artefatos, anéis, cordões, e o animal vivo, além de tudo, pode ser usado, né, para o humano, né, em aquários, né, que aí eu vou pontuar um ponto, né, algo que eu acho que é o seguinte: nesses aquários, esses animais a gente consegue, né, tendo estudos direcionados, a gente consegue entender esses animais e preservá-los muito mais, né, conhecendo então a biologia, anatomia, fisiologia, entre outros, né, outras características de importância. Então aqui vocês podem ver que além disso, né, a gente tem todas essas formas de aproveitamento desses peixes. Tá? Aqui para conhecimento, gente, de vocês, algumas legislações importantes que a gente tem dentro, quando se trata, né, da carne desses animais ou dos outros produtos, tá? Então aí vocês têm o RISPOA, né? Além deles, listei aqui outros documentos importantes, né? Vou frisar aqui da Instrução Normativa 12 de 2001, né, a RDC, na verdade, gente, está escrito errado aí, me desculpem, a RDC 12 de 2001, né, que traz os padrões microbiológicos de produtos de origem animal, né, essa legislação, ela fica ativa até dezembro, né, e a partir de dezembro, quem vem no lugar dela, né, quem entra em vigor é a IN 60 de 2019, então vale a pena depois vocês consultarem também, né, aqui outras legislações,
né? Uma legislação muito importante está listada aqui embaixo, é a portaria 445, né, de 2014, tá? Que é uma portaria muito importante, né, que pontua, né, diferentes espécies de peixes e invertebrados aquáticos da fauna brasileira ameaçadas de extinção. E em cima delas, né, é feito então a restrição, né, da captura desses animais, né, e também outros estudos para a gente ter diferentes períodos de defeso ou outras formas de gestão em cima desses animais que são capturados. Tá? Só para dar uma abordadinha, né, na questão da gestão e conservação desses animais, né, a gente tem aí que nas décadas de 80 e 90 no mundo, a gente teve um aumento muito considerável, né, principalmente por conta de tecnologia na época, né, inovadora. Então, se teve um aumento da exploração muito grande desses animais, e aí quase um quarto desses animais entraram desde essa época, né, nas listas de animais ameaçados de extinção. Então, se vocês pegarem tantos relatórios, né, por exemplo, da IUCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, né, então, se vocês pegarem esses livros, ou do próprio IBAMA, a gente tem, né, inúmeros animais, inúmeras espécies de elasmobrânquios listados, né, como ameaçados de extinção, e aí com variações de grau em cima disso. Tá? E aí, quando a gente pensa de modo geral, para a conservação efetiva desses animais, a gente tem alguns problemas que a gente encontra, né? Um deles é saber realmente qual é o impacto da pesca. Né? Como a gente viu pela própria FAO, né? Relato lá dos pesquisadores da própria FAO, a gente tem dados de qualidade limitada e informações muitas vezes conflitantes. Né? Então, de modo geral, essa falta de informação já nos dificulta muito, né, em pensarmos em planos de gestão e conservação. Um outro ponto importante a se levar em conta é que são animais que têm uma maturação sexual tardia e demorada, além de ter um baixo potencial reprodutivo e um crescimento lento. Então, quer dizer, você colocando todas essas características dos animais, a gente já entende que é um animal que, para sua reprodução, né, e assim a gente conseguir retomar, né, esses animais, né, em níveis de recursos pesqueiros aceitáveis, não é tão fácil pela própria característica de reprodução do animal. Tá? Então, aqui, ó, essa é a lista da IUCN, né? Na lista, inclusive, os tubarões são os vertebrados mais ameaçados de extinção de todos os vertebrados. Então, reparem, né, a nossa preocupação em cima disso. Tá? E vocês podem ver aqui, né, depois com mais calma, exatamente, né, em relação aos graus, né, pontuados pelo documento, né, de extinção, que a gente tem dentro dos tubarões. Tá? E aí, como a gente falou, a gente tem algumas dificuldades para, então, aplicar planos de gestão e conservação efetivos. Né? Então, como falamos, nós temos conhecimento limitado da biologia, temos conhecimento limitado de tamanho e congruência das populações, assim como do volume real de captura, né, da dinâmica populacional desses animais, né? Falta financiamento de pesquisa, monitoração de comércio, né, fiscalização, assim como realização de programas de gestão sustentáveis em cima desses animais. E aí vem alguns problemas, né? O primeiro deles é que, pelo menos eu não encontrei nenhum, não existe atualmente nenhum tratado internacional e estratégia de gestão para tubarões em alto mar. Tá? E aí a gente pensa que os grandes migratórios, né, que são geralmente muito dos capturados, né, ficam em alto mar muitas vezes, ficam fazendo a migração deles, né, ali nadando no alto mar. Então, não tem nenhum tratado vigente internacional para esses animais ali. O que a gente tem, eventualmente, né, é algum gerenciamento ou algum plano de gestão em águas costeiras. Tá? Então, exemplos, né? Nós temos na Austrália, no Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, na costa atlântica. Temos alguns tipos de gerenciamento ali. Tá? Temos em desenvolvimento planos, né, para México e África do Sul. Tá? E temos também, né, muitas vezes, a restrição à pesca de alguns exemplares
em determinados lugares, né, como aí listados. Eu queria falar rapidinho, né, dar o exemplo da Austrália, né, dessa cidade de Port Lincoln, que é uma história bem interessante. Né, essa cidade, eles vivem, né, tem uma das principais atividades econômicas do local, é a pesca de sardinhas, sardinelas e outros animais semelhantes, né, e aí lá nessa região de Port Lincoln, como é que acontecia a teia trófica no mar? A gente tinha esse peixe, que é a principal atividade econômica dos pescadores ali, uma das principais, né, então temos esses peixes, né? Quem é que fazia o controle desses peixes? Os tubarões, as focas. Né? E quem é que fazia o controle das focas? Os tubarões. Né? Aí começaram a capturar os tubarões, né, de uma maneira sem gestão, sem conservação. Então, os animais meio que sumiram dali da região. Né? O que esse sumiço dos tubarões fez? O número de focas e outros pinípedes desses, né, aumentou muito. E, obviamente, essa população exacerbada desses animais fez com que os peixes sumissem. Né? Então, obviamente, o governo local fez o quê? Vamos proibir a captura de tubarão, e aí, depois de algum tempo, né, essa estrutura na região ela voltou, né, a ser equilibrada. Né? Do Brasil, vou falar por último, né, e aí vou dar um exemplo. Né? Existem santuários também no mundo, de lugares que você não tem a captura. Né, Bahamas é um deles, né, então eu trouxe aqui uma revista Época de 2014, tá, que é bem interessante. O que acontece? Desde 2011, né, é proibido nas Bahamas a pesca e venda de produtos desses animais, tá? Mas por que isso acontece lá? Apenas pela conservação? Não. Muitas pessoas viajam a turismo, quando a gente podia viajar, né, gente? Viajam a turismo, né, em busca de quê? De fazer lá para essa região, um dos pontos turísticos locais é o quê? O mergulho com os animais, com os tubarões. E aí o governo entendeu das Bahamas que a pesca estava trazendo malefícios para esse turismo, uma vez que pescando esses animais, né, os animais não estavam ali mais tão frequentes para então o turismo acontecer. Então, desde 2011, a pesca lá foi proibida, né, em cima dos tubarões. Tá? E no Brasil existem algumas legislações de importância para a gente conhecer que restringem a pesca desses animais. Tá? Essa primeira legislação aqui, ela foi uma das primeiras bases que vieram, né? E hoje em dia essa legislação ela não está mais ativa, né? Ela caiu quando a portaria 445 entrou no lugar dela, que está ativa hoje em dia. Essa portaria é uma portaria que já entrou em vigor e saiu algumas vezes, mas atualmente ela está em vigor e lá existe uma lista de diferentes peixes invertebrados que tem a sua restrição de captura, entre eles muitos tubarões e raias, tá? E existem outras legislações pontuais, por exemplo, essa que eu trouxe aqui no meio, né? A número 1 de 2013, ela é para o galha branca, que é uma espécie de animal, né, de tubarão, né, e a partir dela, né, ficou restrita, então, a captura desse tipo de animais. Então, é o que a gente tem mais ou menos no Brasil, são algumas leis restritivas de algumas espécies, tá? Então, gente, aqui mostrando para a gente quase finalizar a nossa conversa aqui, né? Vou apresentar essa foto é de Hong Kong, né? Do manual que tem na internet sobre as barbatanas e da FAO, bem interessante. E eu acho que essa foto ela mostra aí, ó, exatamente os principais produtos, né? Que são as barbatanas. Isso aqui que está no canto, gente, para quem não conhece, isso aqui é um produto. Vocês conhecem as as raias mantas, que são aqueles animais lindos, grandões, né? E são animais que estão também nas listas de ameaça de extinção, tá? Mas existe, principalmente na Ásia, um comércio das brânquias desses animais, né? Que são retiradas as fendas branquiais e são, né, secas, né, como vocês estão vendo nessa figura, que é isso aqui que está apresentando, que, né, eles usam como também um afrodisíaco, né, um produto afrodisíaco, tem umas características dessas. E aí a gente se depara hoje em dia com outro problema, que é essa captura desses animais, essas raias, né, de modo sem gestão, né, sem conservação dos animais, né, e
problematizando mais ainda a cadeia. Então, gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente conversa em breve, tá? Aqui eu coloco, agradeço muito a conversa que a gente teve aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, coloco aqui à disposição o meu e-mail, o meu Instagram, e aí queria dizer para vocês o seguinte, quem estiver aqui nos visualizando, depois vocês entrem, eu vou puxar minha sardinha de novo para mim, depois vocês entrem no meu Instagram, nos meus stories, eu coloquei lá um QR Code, vocês colocando o celular, acessando esse QR Code, vocês são direcionados para um link, né, onde vão ter uma série de documentos, né, que foram abordados aqui na nossa palestra hoje, para vocês terem conhecimento, poderem estudar um pouco mais do assunto, e qualquer dúvida, gente, só me contatar e a gente conversa, tá bom? Obrigado, um prazer estar aqui de novo, e vamos lá, vamos conversar das dúvidas. Oi, tô te ouvindo. Não. O que a gente tem, a gente pode... Porque, assim, o período de defeso, a gente tem os períodos de defeso que eles são específicos para uma espécie, né? A gente tem outros períodos de defeso que eles são específicos para uma região, e a gente tem também as moratórias, né, que a gente chama de moratória, que animais que estão em moratória, eles não podem ser capturados. Não podem ser capturados. Alguns têm alguns prazos para isso, outros têm prazos indeterminados. Então, por exemplo, o galha branca que a gente apontou aí numa legislação que eu trouxe, de 2013, desde 2013, a gente pode dizer que ele está em moratória, né? É proibida a captura desses animais. Agora, o defeso que a gente muitas vezes pensa e se conecta, por exemplo, ao defeso de um período no ano, né, de você não ter a captura, isso para o tubarão não tem. O que a gente tem são alguns prazos de restrição mesmo, animais que não podem ser capturados. Então, criação em cativeiro, não tem essa criação, não existe essa criação desses animais. Como a gente já falou, né, criar um animal desse significaria ter um lucro. Bom, tem várias dificuldades, mas se a gente pensar em produto e tempo e crescimento do animal, é um animal que, para atingir um tamanho, né, ideal, você demoraria muito, você gastaria muito ali para se manutenciar esse animal num cultivo. Então, a gente não consegue o cultivo desses animais. E isso e outros porquês, né? Eu trouxe mais um porquê econômico, pensando numa viabilidade, uma ideia de criação. Acho que eu respondi? Isso, gente. Se alguém tiver alguma coisa, só falar. Que bom, que bom, que bom, que bom, gente. Espero que você... Ah, então tá bom. Perfeito. Imagina, um prazer. Ah, eu adoro. Né? Tá ótimo. Gente, eu que agradeço. Se vocês tiverem alguma
dúvida, tiverem alguma vontade de conhecer mais. É uma área que eu falei pouco, tem muito mais coisa para falar sobre eles e do pescado no geral. Então fiquem à vontade, meus contatos. Vambora, vambora. Só de combinar, combinar. Perfeito, meu querido. Ó, um abraço para vocês, viu? Obrigado, viu, gente, pelo tempo de vocês hoje aí, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem em casa. A pandemia não acabou, né? Obrigado, gente. Tchau, tchau.